A Central Brasileira do Setor de Serviços, então você viu aí o pronunciamento do nosso presidente, e com muita razão, a grande preocupação com o setor de serviços, a paular. Podemos dizer que o setor de serviços no Brasil acaba de receber uma bomba atômica. Uma bomba atômica acaba de desabar sobre o setor de serviços. E é uma preocupação generalizada. Veja, a Central Brasileira do Setor de Serviços divulgou essa tabela, né? Na tabela a seguir, mostramos os impactos nos segmentos de atuação com a aprovação da reforma tributária em pauta no Congresso, né? Neste estudo, ainda não estão aplicados os percentuais citados dos setores que terão algum tipo de tratamento diferenciado. Então, você está aqui na tabela, você vê aí aqui no meio da tabela estão os serviços jurídicos de contabilidade e consultoria, que hoje, com uma carga tributária média sobre faturamento, né, de 17,76%, ela sobe para 25%. Na verdade, vai subir mais do que isso, tá? Eu vou demonstrar. Mas aqui, pela tabela, ela tem uma variação de 45%, ela sobe 45%, né? Então, a preocupação vem sendo manifestada. Vamos lá, vamos dar um exemplo desse desastre, um exemplo que... E eu quero ressaltar aqui o seguinte, não é ideologia, tá? Eu não estou aqui para pregar politicamente, para fazer uma pregação política em favor de esquerda ou de direita, não. A questão é matemática, é aritmética, não é ideologia, é números, tá? E número não tem ideologia, não existe número de esquerda, de direita, não, né? Os números são imparciais, politicamente falando. Vamos ver aqui esse primeiro exemplo, que é uma empresa de projetos, prestador de serviço, né, que presta serviços especializados de engenharia e arquitetura, sendo grande contratante de mão de obra especializada, né, que consome praticamente, essa mão de obra consome praticamente 90% dos custos. Quer dizer, o grande insumo dessa empresa é mão de obra, só que mão de obra não vai entrar, não entra como insumo, né? Os demais custos são aluguel, energia, telefone, internet, papelaria, cafezinho, etc. Ela tem um faturamento de 10 milhões por ano, portanto, supera o limite do Simples, então por isso essa empresa está no lucro presumido. Então, no cenário atual, ela recolhe PIS/COFINS pelo método cumulativo e de uma maneira muito simples, né? Porque o cálculo do lucro presumido é muito simples, basta pegar o faturamento e aplicar o 3,65. Lembrando, como o nosso presidente bem mencionou, que essa reforma, né, essa pseudo-reforma, é a reforma tributária da tributação do consumo. Ainda teremos, a previsão é de que dentro de 180 dias, a partir da promulgação da PEC, nós ainda teremos uma outra paulada, que é a reforma da tributação sobre a renda, né? E eu prego aqui, antes de avançar aqui no exemplo, que o Brasil sempre precisou de uma simplificação da tributação do consumo, porque essa tríplice competência que nós temos para a tributação do consumo não é saudável, né? O IPI federal, o ICMS estadual, o ISS-QN municipal, isso hoje, por exemplo, é muito difícil nesse século XXI distinguir mercadoria e serviço quando a gente trata, por exemplo, da tributação dos bens virtuais, uma compra que você faz que vai ser baixada por um streaming, é mercadoria, é serviço, as coisas, a linha divisória está ficando muito tênue, e quanto mais obscura é essa linha divisória, mais se acentuam os conflitos de competência entre estados e municípios, e mais se acentua a litigiosidade tributária do Brasil, que já é a maior do mundo, né? Então, sempre foi necessário uma simplificação da tributação do consumo. Mas essa reforma, o grande mito é que essa reforma estaria trazendo essa simplificação, o que não é verdade. Vamos lá para o nosso exemplo. Então, a nossa empresa aqui, o nosso exemplo, está recolhendo, na atualidade, o PIS/COFINS pelo método cumulativo, de uma forma bem prática, bem simples, que basta aplicar a alíquota de 3,65, né? Que é 3% da COFINS mais 0,65 do PIS sobre o faturamento, né? E também calcula o ISS-QN, Imposto sobre Serviços, numa alíquota de 5% também sobre o seu faturamento. Então, para uma receita de 10 milhões,
anual, essa empresa está pagando hoje uma obrigação tributária sobre o consumo, né? Sobre essa parte do consumo, de R$ 865 mil, com estes, na verdade, 3 tributos, né? PIS, COFINS. PIS, COFINS são siameses, né? Unificados, né? PIS, COFINS mais o ISS. Então, com esses 2 tributos, que serão substituídos pelo IVA dual, né? Pelo IBS do CBS, a obrigação tributária é de R$ 865 mil no ano. Vamos ver como é que isso fica com a reforma, né? Projeta-se que os novos tributos em conjunto, né, que é o IVA dual, porque o PIS/COFINS vai ser sucedido, então, pelo IVA dual, que é a CBS federal, e o IBS, que tem uma competência comum em estados e municípios, né, terão uma alíquota mínima de 25% não cumulativos, descontados os insumos, exceto a mão de obra. Só que essa empresa, a mão de obra é quase que o único insumo, né, que ela tem. Os demais insumos que ela vai deduzir, aluguel, tal, não passam de 10% de seu faturamento. Tá? Então, nós vamos entender, então, que essa empresa vai ter uma alíquota no IVA dual de 25%, né, de 25% de 9 milhões. Né? Porque o IVA dual vai englobar o PIS/COFINS, né, e vai englobar o ISS que ela paga. Então, 25% de 9 milhões, a obrigação tributária dela sobe para 2.250.000, ou seja, de 865 mil no modelo atual, sobe para 2.250.000, que é quase 3 vezes o que ela paga atualmente. Tá? E essa simulação, que você veja que é uma coisa muito simples, né? É matemática, é pegar a calculadora e fazer conta. Né? Tem mistério nenhum. Né? E então essa carga ela passa para quase, ela triplica quase, né? E é uma simulação que se aplica a qualquer prestador de serviços fora do Simples Nacional e fora das exceções previstas no projeto, porque o projeto prevê algumas exceções que terão uma alíquota menor. Educação, saúde, serviços culturais que terão uma alíquota reduzida em 60% da tarifa cheia. Agora, além do aumento de carga, ou seja, além de pagar mais caro, o cálculo dos novos tributos demandará mais tempo e burocracia, vai dar mais trabalho para as contabilidades, já que a empresa vai precisar juntar e calcular todo mês as notas fiscais de entrada de qualquer insumo para verificar os créditos tributários a que terá direito. Ou seja, se a empresa comprar um lápis, ela vai ter que registrar, contabilizar, pegar a nota fiscal disso, para depois verificar se vai dar crédito, se não vai dar crédito. Ou seja, a contabilidade vai ficar muito mais complexa, muito mais cara. E aí a pergunta, mas isso é simplificação? É isso que está sendo chamado, né, de simplificação? Daí a cara do nosso grande personagem do Ibijus. O estupefato, mais do que nunca o contribuinte está estupefato. Mas peraí, isso é que é simplificação? Isso é justiça tributária? Ué, e vamos lembrar que o setor de serviços, como disse o presidente, ele é responsável por 70% dos empregos no Brasil, 70% dos empregos do Brasil estão no setor de serviços. E o que o empresário vai fazer daqui a alguns anos? Quando ele se deparar com uma carga tributária 2 vezes, 3 vezes mais alta, ele vai começar a cortar gasto para lá e para cá. E um desses gastos vai ser emprego, ele vai ter que dispensar empregados, vai ter que trabalhar com um quadro de pessoal reduzido. Então, qual o reflexo que nós teremos? Esse aumento de carga tributária vai refletir num desemprego em massa. E não adianta reduzir, zerar os tributos da cesta básica, se as pessoas não vão ter emprego, não vão ter trabalho, não vão ter dinheiro para comprar essa cesta básica.